E vamos refazer o contato com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, então a gente pode falar a respeito dos novos dados do CAGED que foram divulgados ontem, mostrando que, embora o ano tenha sido de saldo positivo na geração de empregos, com a criação de 2.700.000 postos de trabalho, o Brasil acabou perdendo 265.811 vagas de emprego com carteira assinada no mês de dezembro. E a remuneração média também ficou em R$ 1.921, o que representa uma queda de 3,95%. Como é que você vê esses dados que foram divulgados ontem, Vitor? Bom, Glauco, primeiro é importante relembrar que houve uma mudança metodológica no levantamento do CAGED. Essa mudança ocorreu em janeiro de 2020 e, portanto, a gente não pode fazer comparações com o resultado de 2020 e 2021 com os anos anteriores, né? Porque eram adotados outros critérios para a realização do levantamento, da captação das informações, né? Segundo, Glauco, a gente tem que lembrar também que no ano passado o governo tinha informado um saldo positivo de 142 mil novos empregos e agora, em novembro, né, ele fez uma atualização, uma revisão, né, desses resultados e ele foi revisto para um saldo negativo de 191 mil postos de trabalho. Então, saiu de 142 mil positivo para 191 mil negativo. Então, é uma revisão muito grande. Eu estou chamando atenção para isso, Glauco, porque o resultado informado ontem pelo governo, referente ao acumulado em todo o ano de 2021, ele poderá ser revisto ao longo do ano de 2022. Portanto, ele pode ser revisto para menos, né, como ocorreu no ano passado. E o mais provável é que assim o seja, né, porque as empresas têm até 12 meses para informar ao governo as contratações e os desligamentos, e a probabilidade de deixar de informar os desligamentos no prazo mais curto, ela é maior, né, do que de deixar de informar novas contratações. Então, acho que é importante a gente primeiro fazer essa ressalva, né, essa observação. O segundo ponto que eu queria destacar, Glauco, é que a gente vê um saldo positivo, né? O que é bom, significa que as empresas estão voltando a contratar, estão demitindo menos, o que em certa medida era esperado com o avanço da campanha de vacinação, né? Agora, chama atenção que para a gente chegar nesse resultado positivo, a gente teve mais de 20 milhões e 700 mil contratações, né? E cerca de 18 milhões de desligamentos, né? Então, a gente está falando de um mercado de trabalho altamente flexível, né? Com uma rotatividade enorme. A gente pensar que teve 18 milhões de trabalhadores, né, que foram desligados ao longo do ano de 2021. Né? Então, isso acho que é um dado bastante importante, principalmente para contrapor aqueles que alegam e sempre alegaram que o mercado de trabalho no Brasil era muito rígido, era engessado. Né? A gente tem
esses dados da rotatividade sempre nos mostraram que isso é uma falácia, né? Que no Brasil se demite com muita facilidade, né? E chama atenção também, Glauco, o dado que você falou, que o salário médio, né, de quem está sendo contratado, admitido, ele está caindo, né? Então isso demonstra que, apesar do saldo de empregos estar positivo, esses empregos que estão sendo gerados, eles são empregos com salários menores, né? Então, provavelmente empregos mais precários, né? Com salários mais próximos dos pisos das categorias e do próprio salário mínimo nacional. Agora, Vitor, você mencionou no começo da sua resposta, do seu comentário, uma questão importante, que é o fato da mudança metodológica que houve na medição do CAGED, né? Eu vi muitos veículos de imprensa dizerem que esse é o maior saldo positivo registrado de toda a série histórica do CAGED, iniciada em 2010. Mas, na verdade, isso é aceitar criticamente aquilo que o governo diz, porque o CAGED teve uma mudança metodológica que afetou, e aí é possível fazer esse tipo de comparação da nova metodologia com a velha metodologia, ou a série histórica começa, na verdade, a partir dessa mudança que houve, Vitor? Houve uma interrupção, uma quebra da série histórica, né, Glauco, ali em janeiro de 2020, e, portanto, não é possível, né, não é adequado fazer comparações que retroajam, né, para antes de 2020. Então, é como se a série histórica houvesse se iniciado novamente, né? Então, as comparações têm que ser feitas apenas com 2020, né? A partir de 2020, nós temos um novo método de fazer o levantamento, o que compromete qualquer comparação de períodos anteriores a ele, né, a este. Então, o governo, eu vi que o ministro propagandeou, né, que seria o melhor resultado da década, mas não, cientificamente, isso não pode ser feito, né? Você está comparando laranja com banana, né, com limão, então não pode ser feito, não. Outro ponto, Glauco, que também é importante ser destacado, é que, em que pese os saldos do CAGED terem sido positivos, né, no ano de 2021, a gente viu ali ao longo dos 11 meses, né, e só voltou a ser negativo no mês de dezembro, que é um mês em que há uma sazonalidade, então também é esperado que o saldo seja inferior, né, dos meses anteriores ou até negativo, mas apesar do acumulado do ano ter ficado positivo, a gente tem, né, na pesquisa da PNAD, do IBGE, que foi divulgada semana passada, né, ainda uma taxa de desemprego muito elevada no Brasil, né? Então, a gente está com uma taxa de 11,6%, né, o que representa 12 milhões e 400 mil trabalhadores e trabalhadoras que estão desempregados e fazendo uma busca ativa, né, por um novo emprego, né? Então, estão procurando trabalho. Então, a gente percebe que o quadro no mercado de trabalho brasileiro ele ainda está bastante delicado, né? E os dados da PNAD mostram também uma queda ainda mais acentuada do rendimento médio dos trabalhadores, né? Então, e também um crescimento das ocupações informais, né? Então, a gente tem que olhar para falar do mercado de trabalho, principalmente depois dessa mudança metodológica feita no CAGED, sempre as informações em conjunto, né? Então, tem que olhar o CAGED, mas tem que também sempre estar comparando com a PNAD
para a gente ter uma análise mais completa. Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Obrigado. Eu que agradeço. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani.